Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Continue falando fortemente aos nossos corações essa noite, como Ele está falando desde o início do nosso culto, amém? Que nós possamos essa noite realmente, como diz lá em Tiago, receber a palavra do Senhor com mansidão, porque ela é capaz de mudar os nossos destinos, amém, queridos? Todo mundo que se encontrou com Jesus em determinado momento da sua vida, da sua jornada, né? Quando Jesus às vezes passava por um lugar, por uma cidade, alguns sabiam que Jesus ia passar, né? Sabiam da notícia, olha, Jesus vai passar em tal lugar, como o cego Bartimeu, né? Como o Zaqueu, né? Foram pessoas que souberam que Jesus ia passar por uma localidade e escorreram para aquele lugar. Outros não, Jesus estava passando e encontrou no caminho, mas todos que cruzaram os seus caminhos com Jesus tiveram as suas vidas transformadas, amém? E esse salão está cheio de pessoas que cruzaram com Jesus, amém? Passaram, né? Talvez Jesus passou pelo lugar, ou talvez você ouviu falar do Jesus também, como alguns, foi até o encontro dele, mas quando os caminhos se cruzaram, as suas vidas e os nossos destinos, eles mudaram, amém? Passamos a ser seres eternos no Senhor, né? Sabemos que a vida ela não acaba aqui, né? Aqui é só um pequeno lapso de tempo, né? Um pequeno espaço temporal, mas o que nos aguarda depois disso é uma eternidade prometida através de Jesus Cristo para as nossas vidas, amém? Esse mês nós estamos falando sobre o perdão e como nós temos sido assim cheios de palavras sobre o perdão, não somente o quanto nós somos perdoados e quanto o Senhor nos ama, como a palavra de Deus diz, mas também o Senhor ele tem feito a gente ser confrontado e encontrar alguns erros na nossa própria vida que às vezes a gente nem imaginava que a gente tinha, queridos. Eu posso falar como um próprio testemunho. Ontem à noite nós tivemos o nosso momento de oração, que foi das 7 horas até a meia-noite. Quantos participaram ontem aqui? Amém? Alguns participaram. Eu convido a toda a igreja para que possam estar juntos em oração. Uma igreja forte é uma igreja que ora, né? Momentos de oração na palavra até moveram a natureza de uma forma sobrenatural, amém? Quantos irmãos oravam, Paulo e elas oravam, né? Oravam e cantavam, e as prisões foram abertas, o lugar estremeceu, a igreja em determinado momento estava em oração e intercessão, e o lugar tremia. Então o Senhor ele realmente se move através da igreja que ora, amém? Nós vamos nos levantar como uma igreja que ora nesse lugar, que ora onde está, onde pisa o seu pé. E sobre o perdão, queridos, eu trouxe uma parábola essa noite. E o Senhor, falando isso que eu já tinha esquecido, e o Senhor tem denunciado, através de ontem na vigília, né? Deus trouxe uma palavra ontem sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, sobre coisas que talvez eu nunca tinha escutado na igreja. Ou talvez escutei, mas não de uma forma tão direcionada como aconteceu ontem à noite aqui. O fato de como nós levamos a nossa vida em relação ao meio ambiente, aquilo que Deus criou, como nós podemos adorar o Senhor através de uns procedimentos de vida, um estilo de vida que pode equilibrar todo um ecossistema. E às vezes o nosso procedimento está causando um desequilíbrio no ecossistema. Às vezes nós, como servos do Senhor, como exemplos e como referências sobre a terra, estamos sendo os agentes destruidores do meio ambiente, enquanto nós deveríamos ser, né, os zeladores de tudo aquilo que Deus fez. Amém? E o Senhor tem feito isso, e através disso a gente tem mergulhado em algumas questões e encontrado o perdão de Deus e um novo caminho para uma nova conduta em relação a tantas e tantas coisas na nossa vida. Eu queria abrir com os irmãos lá em Mateus, no capítulo 18. Mateus 18, de 23 a 35. Amém? Isso, está aqui. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60
milhões de moedas. É muita moeda, né? Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Amém, queridos? Então aqui tem uma palavra que também é uma alegoria, né? Até de uma eternidade para aqueles que se deixarem ser usados por Deus, deixar fluir o amor de Deus. Amém? Nós entendemos que Deus, como Senhor, Ele pagou a nossa dívida, que era uma dívida eterna. Amém? Nós devíamos e não tinha como pagar. Não tinha como ser paga a nossa dívida. No entanto, o Senhor Jesus foi e pagou a dívida de todos nós. E hoje nós podemos dizer assim: Senhor, eu viverei eternamente contigo. Essa declaração que nós podemos fazer juntamente com a nossa família e dizer: Senhor, eu e a minha família viveremos eternamente com o Senhor nas alturas. Nós só podemos fazer porque uma dívida foi paga. Uma dívida imensurável. Uma dívida que, mesmo acumulando a vida toda, todo o valor que nós poderíamos acumular não seria suficiente para pagar essa dívida. Mas o Senhor pagou. E como referência, como diz aqui na parábola, ela diz assim que aquele homem, ele devia 60 milhões de moedas, né? Muita moeda. E quando ele foi perdoado, ele pediu a Deus o perdão, ele alcançou esse perdão, que ele saiu de lá da presença do seu Senhor, ele encontrou uma outra pessoa, que são as outras pessoas que nós encontramos, que é eu, que é você, que é os nossos relacionamentos uns com os outros, e aquela pessoa lhe devia 100 moedas, é o que a parábola diz. Então, quando nós fazemos o comparativo de 100 moedas para 60 milhões de moedas, talvez não fosse nem os juros do que as 60 milhões de moedas seriam. Mas, no entanto, ele esqueceu de todo o perdão que ele recebeu do seu patrão, do seu senhor, e ele não foi capaz de perdoar aquela pequena dívida se comparada à grande dívida que ele devia, e foi perdoado. Quando o seu senhor viu que aquilo que ele fez com ele não surtiu efeito, aquele perdão, ele não permeou a sua vida, ele talvez não tenha alcançado o seu coração, porque ele não deixou aquilo ser com ele algo que lhe deixasse dar continuidade, fosse um coração perdoador. Então o Senhor viu: olha, você foi perdoado, você não aprendeu com isso, então você vai para a prisão, vai ficar aí sendo torturado até que toda sua dívida seja paga. Então não existe, queridos, se nós queremos ter um coração perdoador, se você quer ter um coração perdoador, nós temos que ter como uma referência de um perdão muito maior, que se comparado àquilo que quem nos deve, se torna pequeno, perto de uma dívida que nós tínhamos em relação ao nosso Senhor. Amém? Quando estão entendendo aqui? Então, quando você consegue entrar
se sentir devedor de Deus, daquilo que o Senhor fez. E não importa o que nós fizermos em vida, isso não pagará essa dívida daquilo que Deus fez por nós, dessa morte de cruz que Cristo se entregou por nós. Tudo debaixo disso se tornará pequeno para que nós possamos perdoar os nossos irmãos, para que nós possamos perdoar a quem nos feriu, a quem nos fez mal, até quem nos odeia, como o Senhor fez, né? Até os nossos inimigos, como Jesus falou. O Senhor foi um mestre perdoador. O perdão é o motivo de todos nós estarmos aqui hoje. Amém? Nós só estamos aqui hoje, a gente só está assistindo esse culto. Às vezes a gente está em casa, eu vou ligar aqui um YouTube, vou escutar a palavra, né? Aqueles que não puderam vir estão lá assistindo. Nós fomos só capazes de fazer isso aqui porque um perdão, ele chegou até a nossa vida e nos tirou essa dívida. Amém? Lá em Efésios 12, de 1 a 5. Efésios 2, desculpa, não é 12 não, nem tenho, acho que 12. Efésios 2, de 1 a 5. Isso. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça vocês são salvos. Amém? Pela graça, pelo perdão de Deus. A graça do Senhor, o amor de Deus, é o perdão de Deus sobre a nossa vida. É isso que nos salva, queridos. Amém? É esse perdão, essa infinita misericórdia do qual a palavra fala aqui, que o Senhor é riquíssimo. O Senhor é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em graça. E é isso que nos permite continuar a nossa jornada, que não nos permite parar de caminhar na presença de Deus. Porque imagina, eu estava conversando isso com a irmã Marina no carro, quando nós estávamos indo para casa, né? Estamos retornando, eu acho que do grupo de alcance do GA. E eu estava falando com ela assim, irmã Marina, imagina, né? Ela também falando comigo. Imagina se nós fôssemos Deus e tivéssemos que tratar com nós mesmos, né? Se você fosse Deus, imagina você no lugar de Deus e você tratando com você mesmo. Porque às vezes nós mesmos não nos perdoamos, queridos, amém? Quantos aqui fizeram assim tanta coisa, ou às vezes erram, cometem um erro que às vezes nem você mesmo se perdoa, amém? Às vezes você não passa no próprio crivo que você coloca para você mesmo. E você, talvez se estivesse no lugar de Deus, você diria para você assim, não dá mais. De novo isso, tu já errou novamente esse mesmo erro, não dá mais para perdoar, porque tu já está sem vergonha já. Tu não quer mais melhorar nisso, tu quer andar nesse caminho. Mas se há um arrependimento verdadeiro, querido, diante de Deus, sempre haverá um perdão disponível para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque erramos, mas o Senhor sempre coloca à disposição. Deus inclusive fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado. Então há sempre uma defesa do céu para as nossas vidas, se nós recorrermos ao céu. Se nós recorrermos à cruz. Se verdadeiramente nós nos arrependermos dos nossos delitos e pecados, sempre haverá um perdão sendo derramado sobre as nossas vidas. Amém? E é pela graça, por essa graça que nós fomos salvos. É por esse perdão que nós fomos salvos.
É nessa fé e nesse arrependimento, nessa graça que nós não merecemos, que pagou as nossas dívidas. E nós devemos reconhecer as nossas ofensas. Se existe algo que é basilar, é fundamental para a fé cristã, para a nossa fé, é o arrependimento, queridos. Porque já existe uma graça aqui, ó, diz assim: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Então o Senhor ele já liberou uma graça. Cristo é a revelação da graça de Deus sobre a vida da humanidade. Então já existe um perdão aí rolando, existe uma graça rolando, ela já está disponível. Só que ela precisa ser acessada. Nós precisamos tomar posse dessa graça de Deus. E nós tomamos posse dela, nós ativamos essa graça sobre nós, ativamos esse favor de Deus sobre nós, quando nós nos arrependemos do caminho que andamos. E passamos a acreditar numa nova proposta, numa boa nova, como diz a palavra, numa boa notícia, que existe um caminho eterno para as nossas vidas. Que existe uma redenção para toda a culpa que foi lançada sobre o nosso rosto. Existe um novo caminho, a gente escolhe percorrer esse caminho. Senhor, eu quero percorrer, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver essas práticas. Eu não quero mais andar dessa forma. Essa vontade de abandonar aquilo, reconhecer aquilo que nós fizemos de errado, ou que fazemos de errado, nos faz acessar um perdão derramado sobre nós. E a gente sente o amor de Deus fluir sobre a nossa vida. Quando choramos e falamos: Senhor, me perdoa mais uma vez, Deus. E Deus está lá para dizer: filho, mais uma vez eu te perdoo, filho. Filho, eu estou aqui para perdoar. Filho, faz parte do meu amor o perdão. Amém? E reconhecer as nossas ofensas, né, é algo que às vezes a gente tem dificuldade de fazer. Como nós falamos, o perdão ele já é algo que já foi derramado sobre nós, mas às vezes a gente coloca um guarda-chuva, né? Coloca uma barreira para que esse perdão, às vezes, ele não nos alcança, porque nós não permitimos que esse arrependimento aconteça. Às vezes a gente se acha bom demais para reconhecer algumas coisas na nossa própria vida. Lá nessa parábola que nós lemos, eu acho que é no versículo 26 e 27 aqui de Mateus 18, desse devedor, ele foi lá com o Senhor e ele reconheceu a sua dívida. Em primeiro momento, ele reconheceu a sua dívida. Ele disse ao seu patrão, está aqui o 26, né? O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo. Parece o Chaves, né? Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. Amém? Então, ele ele reconheceu que ele era um devedor e que ele precisava de perdão. Para a gente alcançar o perdão de Deus, ser alcançado por essa graça de Deus, nós temos que reconhecer que existe um vazio, uma dívida que precisa ser paga. Existe uma ofensa que precisa ser perdoada. Existe algo que precisa ser quitado, para que a graça de Deus, o perdão de Deus, ele vá nesse lugar, ele preencha este lugar. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, isso foi lido aqui, eu não sei se foi a irmã Sheila ou a irmã Ananda que leu isso aqui na sexta, ou ontem na vigília, que fala, né, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se você confessa, é porque você reconhece, né? Se você reconhece, você alcança perdão. Amém? E a justiça do Senhor, ela prevalece na sua vida, né? Você é liberado para prosperar. Você é liberado para viver uma vida com o Senhor. No entanto, se você acha que não fez e você não confessa por não reconhecer, esse perdão não tem como ser ativado sobre a sua vida. Amém? Aqui foi falado, como nós lemos na Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11, que fala da Santa Ceia, ela diz assim: analise-se o homem a si mesmo, né? E não participe da ceia de forma indigna, né? Então você faz uma autoanálise da sua vida, para comungar com os irmãos, para participar da Santa Ceia do Senhor,
E eu digo que a palavra do Senhor ela é algo muito, muito abrangente. Se por acaso, às vezes, a gente faz uma análise e tal, e é por isso, às vezes, que a gente não é soberbo, porque o nosso crivo, ele não é o crivo da palavra. Às vezes, os nossos fundamentos de análise são fundamentos das nossas próprias razões e verdades. Ou são verdades que nós aprendemos, são ideologias que nós temos, são filosofias que nós passamos a viver. E fazemos um crivo não da palavra, mas daquilo que achamos. E no nosso crivo, às vezes, a gente, não, Senhor, eu já fiz uma análise, eu sou digno, eu não preciso, né, não preciso, estou bem, já estou, tudo quitado, está tudo certinho. Mas que nós possamos fazer, eu estava pensando isso lá em casa, Senhor, às vezes a nossa forma de analisar, ela não que ela não seja suficiente, são os padrões de análise que a gente usa. Nós podemos não encontrar defeitos em nós ou dívidas em nós, dependendo da forma que nós julgamos a nós mesmos. Mas o salmista Davi, ele diz também, Senhor, vê se há em mim algo mal. Amém? Então, se por acaso você não tem encontrado, ou nós temos dificuldades, eu mesmo às vezes, Senhor, eu estou com dificuldade para reconhecer o meu erro em alguma área. Então, Deus, fala comigo, Senhor. Espírito Santo, fala ao meu coração. Como ontem, né? O Espírito Santo, ele bradou ontem sobre uma revelação de o quanto nós levamos uma vida, às vezes, errada, que não deveríamos levar. Uma vida leviana em relação ao cuidado de tantas coisas, querido. De tantas coisas. Né? Eu tenho a minha esposa pega muito no meu pé, o apóstolo, a prof também, falam muito para mim sobre o cuidado do corpo, perguntam como é que eu estou procedendo, porque sabem que aqui e ali eu tomo um refrigerante, amém? Quem nunca tomou um refrigerante gostoso aí? Então a gente vai e toma algumas coisas, faz algumas coisas que não deveria fazer, e a palavra de Deus, ela fala sobre o nosso corpo, amém? Ela fala sobre isso, e se nós levamos essa vida, né, às vezes a gente acha que está fazendo algo que não vai prejudicar, mas o Senhor usa os seus servos, o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, e talvez a gente às vezes tenta enganar todo mundo. O apóstolo não está me vendo, a prof não está aqui, a minha esposa não está me vendo, a família não está me vendo, mas o Senhor está lá em todo lugar, amém? A palavra de Deus diz assim, eu conheço as tuas obras. Então a gente não engana ninguém, querido, a gente engana a nós mesmos quando fazemos algumas coisas. E nós precisamos buscar no Senhor, né? Deus, denuncia o meu pecado, Deus, fala para mim aquilo que eu estou fazendo, vê se há em mim algo mal, Senhor, porque eu não quero andar de uma forma indigna diante de Ti. Nós precisamos, querido, reconhecer os nossos pecados. Lá em Atos 2, 37 e 38. Amém. Diz assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo ele desceu sobre aquele lugar no dia de Pentecostes e foi línguas para todos os lados e foi aquele fogo naquele lugar, o Senhor batizando todo mundo. E depois Pedro se levantou e começou a pregar. E começou a falar e falou de Davi e fez uma narrativa da mensagem do Evangelho falando de Jesus Cristo. Aqueles homens que estavam lá escutando aquela palavra, eles falaram assim, porque aquela palavra ela denunciou os erros daqueles homens. Porque a palavra de Deus, querido, quando lemos, quando ouvimos, quando nós vamos ver o que a palavra do Senhor fala, a revelação de Deus, como diz lá em Tiago, né? É um espelho. Quando tu põe um espelho, né? Principalmente as mulheres, que eu ando no carro, no aplicativo, às vezes as mulheres vão, ela fala, baixa aí o seu, como é o nome daquele sombreiro lá, esqueci o nome, que elas querem se maquiar no carro, que elas vão vendo os defeitos delas no espelho. O espelho é um bom lugar para a gente ver os nossos defeitos, né? Às vezes eu estou no espelho, eu vejo se eu estou gordo assim, aí eu dou uma esguiada assim, né?
tal, para me enganar assim, eu tô mais magro, tô bonito, eu tô feio, né? Às vezes eu tô com a barba muito grande, a minha esposa fala, eu vou ver assim, eu olho, eu tô muito barbudo. Então o espelho, ele é um lugar para nós analisarmos a nossa própria aparência. Amém? E a palavra do Senhor, ela fala isso. Olha, a palavra, ela é o espelho para a sua vida. Quando você se depara com ela, como um espelho, ela mostra os seus defeitos. Aí você tem duas escolhas. E ela mesmo diz lá em Tiago. Ou você escolhe ir embora e esquecer de todos aqueles defeitos que você viu. Ou você escolhe, Senhor, trata a minha vida nesses defeitos que a tua palavra revelou ao meu coração. Porque quando Pedro falou naquele lugar sobre a palavra de Deus, aqueles homens se desesperaram. E agora o que nós vamos fazer? Qual é a solução para os nossos caminhos que nós levamos? Eles falaram com os outros apóstolos, e agora me mostra aí a solução disso aí. A gente já entendeu que esse procedimento, que essa vida que a gente está levando, não nos levará para um bom lugar. Mas agora o que nós podemos fazer para mudar? E Pedro responde, arrependam-se. E o perdão de Deus, né, será ativado na vida de vocês. Então, queridos, em tudo que nós fazemos de errado, nós devemos ir diante de Deus e falar, Senhor, estou arrependido, Pai. Confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Diante da confissão, nós encontraremos perdão. Amém? Diante do arrependimento, nós encontraremos perdão. Amém? Às vezes a gente é muito soberbo e orgulhoso. É muito altivo no nosso posicionamento. E a gente não dá o braço a torcer às vezes. E Deus já quer fazer, Deus já quer mudar as nossas vidas. Então, que nós possamos ser homens e mulheres, assim, sabe, inundados pelo perdão. Cheio de uma forma tal, assim, que transborde, que as pessoas olhem para você, para nós, para cada um de nós e digam assim, esse é um homem perdoador, essa é uma mulher perdoadora. E é cheia da graça, cheia do amor de Deus. Que nós possamos ser cheios disso, cheios, transbordantes. Quantas vezes nós nos colocamos em um lugar mais alto que o outro, enganando a nós mesmos, achando que somente nós fomos ofendidos. Somos capazes de dizer, eu te perdoo, mas nós não somos capazes de dizer, me perdoa. Às vezes, eu vou pegar um outro microfone que eu acho que está com problema. Amém. Está falhando. Às vezes a gente... E nós vemos isso muito acontecer. Eu vejo isso acontecer, né? Nós mesmos às vezes somos assim. Quantos aqui às vezes não viram alguém se posicionar dessa forma, ou você se posicionar dessa forma, dizendo assim, aconteceu algo entre você e alguém, né? Como a profetisa falou no primeiro domingo, e eu gostei muito disso, porque ela disse assim, que o perdão só existe porque houve uma ofensa. Então não existe você não perdoar alguém se alguém não te ofendeu. Tu só perdoa porque alguma coisa aconteceu entre você e alguém, você e outra pessoa. Daí que o perdão nasceu. Daqui que o perdão faz ser lógico, né? Acontecer por causa de algo. E às vezes acontece algo entre você e outra pessoa, só que você se acha sempre o ofendido. E a outra pessoa acha que não foi ofendida por a situação, e você se coloca com um falso, queridos, nós temos que vigiar muito nisso, com uma falsa sensação que é você, que a pessoa que tem que vir pedir perdão para você e você dizer assim, olha, eu te perdoo, né? Você que tem que erguer o seu cetro de justiça e dizer assim, você está perdoado por mim. E às vezes isso maqueia, isso às vezes esconde uma soberba do nosso coração. Isso às vezes esconde uma altivez que nós não reconhecemos, porque se você aceita que alguém venha pedir perdão para você e você quer ser o perdoador, mas quando se inverte alguém vem para ti assim, irmão, perdoa o irmão, vai pedir perdão para o irmão lá que aquilo que você fez não ficou legal. Você diz logo assim, por quê? Por que perdão? Por que perdão? Não fiz nada, é ele quem pedir perdão para mim. E às vezes essa dureza do nosso coração, essa altivez, essa soberba assim, de não querer
quebrar, servir, de ser alguém manso, de ser alguém humilde, esse sintoma, ele denuncia essa doença. Amém? Isso que acontece, denuncia que o teu coração, ele está querendo ser um perdoador, mas não é algo de Deus, sabe? Não é sincero. Você quer ser o perdoador, mas não quer pedir perdão nas suas questões. Lá em Provérbios, vamos ler lá em Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios 16, 18. Amém. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. E 19. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir os despojos com os orgulhosos. Amém, queridos? Então, se nós queremos viver uma vida liberta no Senhor, dessas amarras que a falta de perdão é, né, que nós possamos ser humildes e não soberbos, porque a nossa soberba em não aceitar pedir perdão para alguém, ela precede a nossa queda. Amém? A palavra do Senhor, ela faz sempre o perdão. A profetisa leu muitos versículos sobre isso. A irmã Ananda também falou muito isso na sexta, sobre condicionar de eu te perdoo, Senhor, eu te peço perdão como eu perdoo. Né? Deus falando assim, olha, eu perdoo vocês como vocês perdoam os outros. Né? Então existe um perdão que recai sobre nós diante de uma humildade que nós vivemos. Aquele homem lá da parábola que nós lemos, ele foi perdoado em 60 milhões. Se você ler em algumas traduções, fala de outros valores equivalentes, né? Mas sempre é um valor muito alto. Sempre é um valor muito alto que ele devia para o patrão. E quando foi a dívida dele com o outro, ele não perdoou aquela dívida. Então, ele não, verdadeiramente, aquele perdão que recaiu sobre ele, não entrou no seu coração. Ele não deixou aquilo fluir. E o patrão reconheceu aquilo, viu? Olha, aquilo que eu te fiz, o perdão que eu alcancei a sua vida, era para você fazer isso, perpetuar isso através da vida de outras pessoas, e você não fez. E nós fomos perdoados pelo Senhor, amém? O Senhor perdoou as nossas vidas. Nós somos homens e mulheres perdoados pelo Senhor. Então, que esse perdão do Senhor pega só uma parcela dele, porque a dívida que aquela pessoa que te deve, a ofensa que aquela pessoa te fez, esse valor nem se compara ao valor da ofensa que todos nós fizemos ao Senhor. A palavra de Deus fala lá em Romanos, ela diz assim, que Deus deu prova do seu amor, entregando o seu Filho por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, numa condição de ofensores a Deus, a gente já não estava bem com Deus. Senhor, eu estou bem contigo, agora envia o teu Filho para morrer. Ou Deus fala, não, está todo mundo agora querendo andar na linha, está todo mundo se esforçando, agora eu vou enviar meu Filho. Não, a palavra de Deus fala que Deus nos amou quando a gente estava ainda numa fase de ofensor, de ser inimigos de Deus, como a palavra fala. E esse perdão e esse amor recaiu sobre nós, sobre toda a humanidade, como nós falamos sobre os antepassados, sobre os que hão de vir, como nós cantamos a canção sobre as gerações que foram, as gerações que virão. Todo o pecado de todo mundo foi perdoado por Deus, uma dívida eterna, porque a nossa condenação não era uma condenação de uma prisão por anos, como alguns aí têm prisão perpétua, mas até o fim da vida, às vezes 30, 40, 50 anos. Mas a nossa condenação era uma condenação para a eternidade, uma morte eterna. E o preço que foi pago nos gerou uma vida eterna no Senhor. Amém? Hoje somos salvos eternamente por Deus, né? Todo o nível de condenação que foi gerado nas nossas vidas, o Senhor gerou uma salvação que abrangeu toda essa condenação. A Bíblia fala lá em Gênesis 4, depois você pode ler lá, Gênesis 4, sobre Caim, né? Caim, ele matou uma pessoa, né? Matou o Abel, né? Matou o seu irmão Abel. E a palavra de Deus fala que Deus colocou uma marca em Caim
E aquela marca que foi colocada em Caim, ele disse assim, olha, eu vou colocar essa marca em ti. Se alguém te matar, né? Se alguém te matar, ele vai receber uma condenação 7 vezes. Né? 7 vezes em cima dessa condenação aí. Tá, e ficou isso em Caim. Depois teve a geração de Caim, você lê lá no capítulo 4, nasceu um camarada chamado Lameque. Esse camarada chamado Lameque, descendente de Caim, ele foi aí fazer algo aí, não sei o que. Quando ele voltou para casa, ele chamou as 2 esposas que ele tinha e disse, olha, mulheres de Lameque, eu matei 2 homens, um porque me feriu, o outro porque me ofendeu. Se Caim recebeu uma marca, uma condenação de 7 vezes por aquilo que fez, eu receberei uma de 70 vezes 7. E algumas traduções diz 77, dependendo da tradução. Então, Caim gerou uma condenação em um pecado, que gerou uma culpa de 7 vezes, foi potencializado. Depois, um outro que fez o dobro, potencializou mais ainda, de 70 vezes 7. Aí, quando Pedro perguntou para Jesus, lá eu acho que até antes dessa parábola aqui, lá em Mateus, né? Mateus, no capítulo 18, ele pergunta para Jesus assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? 7 vezes, né? Fazendo como se fosse um link lá do novo, lá quando aconteceu com Caim no início, lá em Gênesis, de 7 vezes. Aí Jesus responde para ele assim, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Amém? Então, toda a condenação que foi gerada e por acaso ela foi potencializada pelos erros e transgressões e culpas que foi geradas sobre nós, através de Cristo Jesus, tudo foi redimido, queridos. Toda a condenação ela foi redimida através de Jesus Cristo. E daí o Senhor falar, né, 70 vezes 7, fazendo uma alusão àquilo lá. Porque Jesus realmente foi a redenção para toda a humanidade. Amém? E nós acessamos o perdão através do arrependimento. Algo que, como nós estamos falando sobre isso, e o apóstolo ele sempre fala isso, né? Ele fala que é a heresia dele. E a heresia dele, mas eu compartilho também disso, né? Que não necessariamente seja uma heresia, mas porque não está lá escrito que aconteceu, mas ele faz uma suposição do que poderia acontecer, que é quando o homem e a mulher pecam no jardim, né? Eles caem, eles comem o fruto. E quando Deus ele desce, né, como ele vinha todos os dias, e ele vem falar com o homem e com a mulher, e o Senhor fala assim, como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês comeram da árvore, do fruto que eu disse para não comer? E o homem poderia dizer assim, Senhor, comi, me perdoa, Deus. Perdão, Senhor, eu comi do fruto. O que a gente pode fazer? O Senhor pode nos perdoar? Não, o homem se encheu de razão, e colocou a culpa em Deus e disse, olha, foi a mulher que tu me deu, que fez eu comer o fruto. E quando ele foi para a mulher falou, olha, foi a serpente que me enganou e fez eu comer o fruto. E às vezes os nossos próprios erros que nós cometemos e a vida, às vezes que nós temos, que nós levamos, né? Às vezes a gente está numa situação e a gente poderia fazer que Deus restaurasse essa situação e virasse a nossa sorte para um novo momento, mas quando vem a nós a pergunta, né, o que foi que aconteceu, nós dizemos assim, foi o fulano que fez algo e me colocou nessa situação. Ou quando você está na sua casa com a sua esposa e você diz assim, olha, foi tua culpa, porque a gente está nessa situação, a culpa foi tua, né? E ela, como não tem a serpente lá, ela devolve para ti, né? A culpa foi tua. E a situação ela não se resolve, porque ninguém reconhece o seu próprio erro, e quando não reconhece, não consegue virar a chave para que o perdão se estabeleça na família. Amém? E nós podemos viver um nível dentro da nossa casa de uma família que se perdoa. Amém, queridos? Que volta atrás, que senta, que conversa e que diz, olha, mulher, o erro foi meu, mas vamos juntos, né? Pedir perdão ao Senhor e vamos restaurar esse altar que caiu. E a sua esposa faz isso também e junta um perdão com outro perdão. E você, talvez aqui, nós como irmãos uns dos outros, né? Talvez o irmão ofendeu o outro, se sentiu ofendido. E você pode chegar e, meu irmão, me perdoa.
E o outro irmão, não, meu irmão, é eu que tenho que pedir perdão. Que bonito é isso, né? Eu já vi isso acontecer, alguém chegar assim, me perdoe. A pessoa, não, você não fez nada, foi eu que cometi, né, esse erro com você. E elas pegam as mãos e aquilo realmente, como a irmã Ananda falou, aquela ferida, ela cicatriza, né? E a gente pode continuar caminhando. Uma igreja que perdoa, uma igreja que funciona. Ontem nós estávamos orando na vigília e a gente falando sobre como as engrenagens elas precisam estar ajustadas, porque o movimento de uma engrenagem ele afeta toda a estrutura da máquina inteira. Eu gosto da palavra falar sobre o corpo porque é muito funcional assim a comparação com o corpo. Parece assim uma coisa simples, né? Mas um simples movimento de braço, toda a estrutura do corpo nosso, ela tem que contribuir para que eu faça um movimento no meu braço, no meu corpo, porque se o corpo não contribuir esse movimento, ele não vai ser, eu não vou conseguir fazer esse movimento, por incrível que pareça. O corpo ele dá equilíbrio, as pernas, os músculos, as estruturas celulares, todo o corpo, as sinapses, tudo que acontece no nosso corpo contribui para um simples movimento, Então, quando nós somos uma engrenagem que a gente não quer, né, não aceita, dificulta o funcionamento da máquina inteira, o nosso movimento ele compromete o movimento da próxima engrenagem, e da próxima engrenagem, e da próxima engrenagem, e toda a máquina tem dificuldade para conseguir se mover. E o perdão, queridos, ele é a chave, como nós falamos, como eu falei numa outra mensagem, a unidade, ela é a chave do crescimento. Ponha isso no seu coração. A unidade é a chave do crescimento. E a unidade, ela está intimamente ligada ao perdão. Intimamente ligada ao perdão. E o perdão, esse amor para perdoar, nós encontramos mergulhados no Espírito Santo. Mergulhados no Senhor. Tem uma coisa que eu sempre dou esse testemunho, porque eu sinto fluir na adoração quando nós adoramos ao Senhor como igreja reunida, em qualquer lugar. Eu sinto que existe um momento em que quando nós estamos, mergulhados nisso, aquele momento, aquele louvor gostoso, parece que se você colocar um irmão com outro, ele vai abraçar sem problema nenhum. Porque está encharcado, o ambiente do Espírito Santo, e aquilo acontece de uma forma mais fluida. Só que quando passa esse momento assim dessa presença, né, muito potente, que digamos assim, eu vou chamar de voltamos ao nosso estado normal, a gente já tem dificuldade para abraçar novamente. Porque as nossas próprias razões já não são comandadas pelo Espírito Santo que gerou aquele ambiente naquele momento. Então nós devemos pegar esse ambiente que é gerado na igreja, no corpo aqui, e buscar ao Senhor. E não fazer a da igreja como se fosse um ambiente que enche, quando sai, pega o zíper, né, fecha a cortina, e agora eu vou levar a minha vida longe do Espírito Santo, mas que a gente possa ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque Ele vai gerar esse sentimento, Ele vai gerar esse amor, né? Ele vai nos encher dessa graça. E essa graça, esse amor que nos enche, vai nos fazer ser perdoadores. Ser um homem e uma mulher perdoador no Senhor. O perdão não deve ser água represada, mas deve jorrar pelas comportas da nossa vida. Amém? Quando na parábola nós lemos aquele homem que recebeu o perdão do seu patrão, ele recebeu, só que aquele perdão ficou preso como água presa nele. Ele não deixou aquilo fluir. E quando ele encontrou uma outra pessoa, ele não foi capaz de perdoar. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 23 e 25. Nós vamos ler aqui sobre isso. Eu acho que até sobre aquela do espelho. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, né? Você recebeu o perdão, está ouvindo aqui sobre perdão, né? A teoria está sendo falada, a revelação ela está sendo resplandecida sobre a nossa vida. Então o que a gente faz aqui? É como se a igreja fosse ela nos equipasse aqui, o altar, ela fosse uma instrução para que você, Senhor, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então quando eu sair daquelas portas ali, Deus,
A partir daquele momento eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi, que o pastor lançou, que a profetisa lançou, que o irmão lançou, que aquele irmão fulano falou. Eu vou colocar isso em prática e eu vou fechar, Senhor, o ciclo do ensino, que é teoria e prática. O ciclo inteiro do ensino, ele não é só ter teoria, mas é você praticar para você ver se aquilo que você foi ensinado está dando certo. Então você vai sair daqui, agora eu vou, Senhor, perdoar, Deus, perdoar. E o que não falta é motivo para você perdoar e pedir perdão, amém? Não falta, não diga assim, agora como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou pôr em prática? Né? Como na escola, às vezes, a gente aprende algumas coisas que a gente não vê como pôr em prática. Mas se tem algo muito prático que a gente pode exercer todos os dias, todo momento, é o perdão. É pedir perdão e também perdoar as pessoas. E diz assim, pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, amém? O perdão liberta, amém, queridos? Que os liberta, e perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém, queridos? Não tem quem não queira ser feliz, não tem. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E a felicidade está no Senhor, amém? Está na presença do Espírito Santo de Deus. Se nós ouvirmos a instrução, não esquecermos dela, colocarmos ela em prática, como diz aqui no final, nós seremos felizes em tudo o que nós fizermos. Amém? Às vezes nós não estamos felizes. Eu falei lá quarta-feira no GA, no grupo de alcance, que a falta de perdão é uma corrente que ela nos prende. E a gente vai remoendo, né? A gente vai trabalhando a falta de perdão. Em vez da gente trabalhar o perdão, a gente vai alimentando a raiva daquela situação. E quanto mais a gente vai alimentando e lembrando, aquilo que ele me fez foi realmente algo ruim, eu não pensei. A gente sempre tem aquilo, né? Era para me ter falado aquilo na hora, eu nem me lembrei de falar aquilo para ele, né? A gente trabalha a mente, né, de uma forma que a gente até se arrepende de não ter dado uma resposta na cara do fulano, do ciclano, e a gente vai lembrando aquilo, e aquilo vai virando amarras, e amarras, e amarras, e amarras, e nos prendendo, e às vezes o fulano nem se lembra do que aconteceu às vezes. Mas tu tá lá com raiva e tu dorme preso e levanta preso e aquilo vai te acompanhando, te prendendo. Mas o que o Senhor quer fazer, como diz aqui, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Se nós queremos ser livres, a palavra do Senhor diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira liberdade, porque ele fala verdadeiramente, então existe falsas liberdades que o mundo prega, mas em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira liberdade. No Filho encontramos a verdadeira liberdade, e ele vem e ele começa a quebrar todas essas amarras, amém? E passamos a viver livres no Senhor. E lá em João capítulo 13, nós já vamos encerrar, João 4, 13 e 14. Diz assim, Jesus respondeu, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, Jesus respondeu, quem bebe desta água terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá a vida eterna. Amém, queridos? Então, quando o Senhor, ele nos perdoa, o Senhor, ele trabalha as nossas fontes de vida. O Senhor, ele quer mudar o nosso interior, lá na nascente, lá de onde a água nasce. Né? O Senhor, como fala aqui, é colocado em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, as águas que caem de Deus, a graça que cai sobre nós, ela deve fluir, ela deve jorrar, ela deve sair, ela deve encher. E quando alguém vem assim, perto da gente, falar com a gente, sabe o que vai acontecer? Vai espirrar nele. Vida eterna vai espirrar nas pessoas. Sabe, e as pessoas vão falar assim, eu falei com aquele fulano, ele traz uma paz quando ele fala comigo.
né? Acontece algo diferente quando eu converso com ele. Por quê? Porque está jorrando, está espirrando a água, né? Está espirrando essa água que jorra para a vida eterna. E a vida eterna que está em ti, dessa água que está em ti, ela vai gerar vida eterna nos outros também. Vai jorrar a eternidade, e essa fonte que está aqui vai passar para o outro, porque Deus vai colocar nele também, e dele vai passar para o outro, e dele para o outro, e dele para o outro. Amém, queridos? Então que nós possamos ser praticantes do perdão. Então que nessa noite, no seu coração, que cada um de nós em seu coração possa pensar assim: Senhor, eu estou doido para praticar o perdão a partir de agora, Deus. Senhor, eu vou buscar o Espírito Santo. Deus, tem algumas coisas, Senhor, que eu não consigo perdoar, né? Talvez você tenha no seu coração algo assim que você às vezes nem quer pensar nisso, porque você sabe que você não é capaz de perdoar, mas você realmente não é capaz, mas você tem em sua vida aquele que é capaz. Então busque nele, busque no Espírito Santo, amai o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, e nele, nesse amor que há nele, você pode amar o seu próximo como a você mesmo. Então busque ao Senhor. Senhor, eu vou buscar essa cura, Deus, porque eu estou doente, Senhor. Quando alguém às vezes vem te ferir, não é porque essa pessoa às vezes simplesmente te odeia, é porque ela também odeia até a si mesma, porque ela não conhece o amor de Deus. Porque quando ela conhecer o amor de Deus que está em você, ela vai passar a se amar e vai passar a amar o seu próximo também, através da vida que há em você, através da vida que há em nós. Amém? É uma busca, é uma escada, um degrau de cada vez, querido. Mas não se negue a andar essa escada. Não se negue a subir de nível. Não se negue, mas ande, porque a vida no Senhor é uma dinâmica de caminhada. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele, né? Só vamos chegar ao Pai através de Jesus. Então, às vezes tem criança, a gente marca a altura, né? Tem umas girafas assim que a gente compra, que a gente marca. Olha, filha, tu tá aqui. Depois tu tá aqui. Então que nós possamos marcar o nosso avanço. Eu estou andando em Jesus. Olha, eu andei até aqui, Senhor. Eu não posso retroceder, como diz a tua palavra. Eu não posso parar. Porque nós, a igreja do Senhor, você, a igreja do Senhor, são aqueles que avançam. Então você vai avançar e vai marcar: Deus, eu estou um pouquinho mais. Depois, Senhor, eu estou um pouquinho mais. Deus, eu estou andando um pouquinho mais. Isso vai gerando novidade de vida. Isso vai gerando uma descoberta nova. Senhor, eu não conhecia esse amor ainda. Deus, essa profundidade eu ainda não tinha chegado, Senhor, desse amor. E você vai descobrindo, e quanto mais você vai descobrindo, você não vai deixando essas comportas, né, que tem na sua vida, na vida de cada um de nós, se abrirem. E essa água, essa água que estava parada, né, ela começa a jorrar e começa a limpar também a nossa vida, porque a água nova, ela vai gerando uma limpeza e uma manutenção em todas as vias por onde ela passa, amém? Sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, amém? Né, seja sincero com o Senhor. Né, como nós falamos, talvez se você contar os seus pecados para alguém vai apontar e vai dizer assim: tu é capaz de fazer isso, meu Deus, tu fez isso. Mas quando nós falamos a Deus, né, o Senhor, Ele não nos joga na cara, mas o Senhor, Ele vai restaurar as nossas vidas. O Senhor perdoa de todo o pecado à medida que nós reconhecemos e entregamos e confessamos a Ele. Então, se há algo que você não consegue perdoar, se algo que ainda hoje Senhor, não posso, eu não consigo, isso aconteceu, foi muito grave sobre mim, Senhor. Que nessa noite o Senhor quebre essas muralhas, porque o reino de Deus é um reino expansivo. Ele vai crescendo e Ele vai arrebentando tudo que tem, né? Ele vai tomando espaço dentro de nós e crescendo, e crescendo, e crescendo infinitamente. Então que o reino de Deus nessa noite cresça um pouco mais dentro de você e comece a arrebentar essas correntes que estão nos prendendo em algumas áreas da falta de perdão. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua igreja aqui reunida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo nesse lugar, nessa noite, Pai. Eu sei que essa noite foi uma noite marcada pelo Senhor. O Teu Espírito Santo nos trouxe essa noite a este lugar,
para trabalhar os nossos corações, Pai. Existe uma instrução do céu, Senhor. Existe uma palavra de um norte para a nossa vida, que vai derrubar, Senhor, toda a nossa soberba, Senhor. Que vai derrubar toda a nossa altivez, Senhor. Que vai gerar um processo que talvez tenha parado ou até retrocedido, Senhor. Mas um recomeço, Senhor, de uma jornada que cada um tem no Senhor aqui, Deus. Pega na mão, Espírito Santo de Deus, e acompanha os teus filhos, Senhor. Acompanha cada servo teu nessa jornada, Senhor. Que aquele perdão, Senhor, que nós não conseguimos perdoar, Senhor, em nós mesmos, que nós possamos encontrar no Senhor, porque o Senhor é toda a referência, a maior referência neste mundo, em qualquer outro lugar e na eternidade, de um perdão infinito, Senhor. De um perdão eterno, Deus. Que possamos, Senhor, entender a magnitude daquilo que Tu fez por nós, Senhor. Que possamos entender essa noite em um nível maior o Teu perdão, Senhor. Que nos alcançou, Senhor, que nos trouxe aqui a este lugar, que nos trouxe até aqui, Senhor, onde nós estamos, Pai. Que possamos ser revelados, Senhor, essa noite em nosso coração, Senhor. Um nível maior, Senhor, uma altura maior, uma profundidade maior, Senhor, do perdão de Deus sobre nós. E com esse entendimento, Senhor, possamos perdoar os outros também, Senhor. Quebra, Senhor, as nossas capas, Senhor, das nossas próprias verdades e razões, Senhor. Para que possamos ser capazes, Senhor, e humildes no Senhor também. Porque Tu resistes, Senhor, ao soberbo, mas dá graça aos humildes, Pai. Gera em nós essa noite um coração humilde, Senhor. Gera na igreja, Senhor, um coração humilde, Senhor. Gera na igreja um coração perdoador, Senhor. A Tua palavra fala, Senhor, que o Teu coração ele se enchia de íntima compaixão, Senhor. E essa compaixão te movia a estender a mão, te movia a lançar palavras, te movia a fazer coisas pelas pessoas, Senhor. Então enche o nosso coração, Senhor, de piedade, Deus. Enche o nosso coração, Senhor, de reconhecer, Senhor, os nossos erros, para que possamos alcançar força no Senhor, para que possamos alcançar graça no Senhor e começar a operar nessa graça, Senhor. Começar a caminhar nessa graça, Deus. Gera isso nas famílias, Pai, em nome de Jesus. Nos casamentos, Pai. Nos relacionamentos, no pai ao filho. A Tua palavra diz que Tu voltará o coração do filho, Senhor, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Senhor. Então faça isso essa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que não seja nós mesmos, Senhor. Que não seja as nossas razões, Senhor. Que não seja as nossas opiniões, mas que sejam as verdades do Senhor. Que sejam, Senhor, a palavra do Senhor que é eterna e que muda os destinos, Senhor. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.